Hello! Vamos falar sobre esta semana, a energia coletiva. Ok, não existem ingressos que sejam significativos em relação àquilo que é o decorrer da semana, mas há dois posicionamentos que particularmente chamam a atenção por serem mais rígidos, digamos assim. Sabemos que temos o reingresso de Júpiter em Aquário. E Júpiter em Aquário marcou o início, finalzinho de 2020, início de 2021, porque marcou o início de uma época de 200 anos de ar e, nomeadamente, 20 anos exclusivamente em Aquário, com a conjunção entre Saturno e Júpiter em Aquário. Júpiter adiantou-se para Peixes e agora regressa. O que quer dizer que temas do final do ano passado e início deste ano começam a estar novamente na mesa. Agora, este reingresso não se dá sozinho. Este reingresso dá-se numa oposição a Marte, que está em Leão. Ok. E Marte tem muita vontade de construir e de fazer acontecer. Em Leão é seguindo o coração e não a razão. É liderando um projeto e não ficando nas trincheiras. Tendo em conta que ambos os signos, Aquário e Leão, são signos fixos, existe aqui alguma teimosia no meio de toda esta história. Portanto, embirrar com conversas, com atitudes, com temas daquilo que se passou há pouco tempo, há meio ano, e continuar a insistir que tem razão. A definição de insanidade é precisamente repetir ciclos à espera de resultados diferentes. Ok. Então, este reingresso de Júpiter pede-nos que nós reavaliemos o que é que, de repente, durante os últimos 2 meses, achámos que seria possível, sonhámos que havia a capacidade de, mas tínhamos falta de informação. Foi quase wishful thinking, foi um bocadinho uma expectativa que não foi baseada propriamente em factos reais. E nesta nebulosidade de não termos certeza, fomos caminhando no mundo da Alice nos Países das Maravilhas e de repente caímos na realidade e percebemos que, espera, temos que dar 2 passos atrás agora para poder dar um à frente depois. E esta necessidade de retroceder, de reavaliar, de repensar, é um bocadinho contra a natura e custa a engolir para a maioria de nós. Portanto, temos um review que implica muitas vezes um processo solitário, mais silencioso e não tanto para ser visto ou para ser público, digamos assim. Além disto, para muitos vai implicar ter que lidar com má publicidade, ter que dar a cara por um grupo de pessoas que não se portaram muito bem ou por um projeto que correu mal. Pode ter a ver com algum tipo de manobra de distração para que as pessoas virem o foco, virem a atenção e não reparem no elefante que está na sala, ok? Portanto, aqui uma manobra de distração. Ok. Podemos estar a ver isso também na esfera coletiva, não é? Temos também aqui outra questão esta semana com o nó de norte em Gêmeos, em quadratura a Vênus em Virgem, ok? Ambos estes signos, Gêmeos e Virgem, são regidos por Mercúrio, que se encontra atualmente em Leão, ok? Quer Vênus recém-ingressado em Virgem, Leão, Mercúrio está em Leão também há pouco tempo. Então, o nó do norte, como vocês sabem, tem a ver com o nosso propósito. Às vezes tem a ver com ensinamentos que são difíceis, mas que nos alinham pelo caminho mais certo da nossa vida. E com este nó do norte em Gêmeos, que vai estar até ao fim do ano, estamos numa fase final de aprendizagem de comunicação. Estamos numa fase final em que percebemos que há situações que não dizemos da melhor maneira, aprendemos que há coisas que podem ser resolvidas se estivermos mais atento na linguagem e aprendemos muito também a alinhar-nos com um propósito maior. Vênus em Virgem gosta do detalhe, ok?
ok? O detalhe da rotina, o detalhe do dia a dia, o detalhe que a cada pecinha vamos construindo o puzzle e muito uma questão também de autocuidado. Mercúrio, que é o regente destes dois meninos, está em Leão. E Mercúrio em Leão gosta de falar, gosta de dar nas vistas, gosta de ser líder, gosta de subir para o palco e apresentar-se, gosta de aplausos, que é uma energia completamente oposta, ok? Então existe aqui uma mistura de sentimentos, há um processo interno que deve ser feito nos detalhes e na sordina, no silêncio, versus eu quero contar a toda a gente qual é o meu objetivo final, eu quero contar a toda a gente qual é o meu plano maior, eu quero contar a toda a gente que me estou a alinhar com o meu propósito e que podem contar comigo e que é isto, 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 isto. Mas repara que o teu plano vai demorar mais tempo a acontecer do que tu gostarias. E agora estás numa fase em que estás a agregar detalhes, ok? Estás a construir o puzzle e de alguma maneira, se tu falares mais do que deves, ou vais atrair mais energias para o teu processo, ou concorrência, ou de alguma maneira algum tipo de precalço sairá no facto de tu falares mais cedo do que devias. Portanto, o meu conselho esta semana é cala-te. Já sabem, hashtag lê para mim se quiserem ser sorteados para todas as leituras de uma pessoa semanal por signo, têm que ser subscritos, têm que comentar, ok? Escrevam um comentário, escrevam hashtag lê para mim e eu todas as semanas sorteio por signo uma mini leitura a seguir à previsão da semana, ok? Beijo! Vamos falar sobre o modo como a tua autoestima está a melhorar durante esta semana. Ok, enquanto tiramos as cartas de tarot. Bom começo. Enquanto tiramos as cartas, vamos falando sobre a astrologia específica para o teu signo. Ok, mais confiante em ti implica que tens mais confiança em falar sobre temas que são importantes para ti. Em não cederes a pressões ou a coisas que são importantes para outros em prol de coisas que são importantes para ti. E esta noção de autoestima e de amor próprio vem muito a ser construída nos últimos meses. Passaste fases de transformação que provavelmente foram difíceis para ti. E agora descobriste a tua voz. E ninguém te vai calar. E ninguém te vai subjugar. E tu decides o que queres, quando queres, como queres. E é muito boa esta energia libertadora de acreditar que tens uma voz ativa, acreditar que os outros te ouvem, acreditar que não tens que te diminuir para caber num determinado sítio e que podes ser completo e as pessoas que têm que ficar ficam e as que não têm que ficar ou os sítios que já não te fazem sentido deixam de existir na tua vida. No fundo do baralho fica a temperança, a energia de Libra, balança e que nos traz a percepção de que nem tudo na vida pode ser apressado, que há coisas que se precisam fazer esperar, que quando tu começas a lidar com aquelas memórias, com aquela melancolia que é típica da tua energia, é uma questão de aguardares e de esperares que passe, de esperares que compreendas a mensagem, de esperares que venha alguma coisa que te distraia, que te tire dessa espiral recessiva, mas é muito a calma e a paciência para aguardar melhores águas, ok? No modo como tu te sentes esta semana, o Imperador e o Rei de Paus trazem uma energia muito masculina, de querer fazer, de querer mostrar os resultados, de se calhar aqui algum confronto com alguma figura de autoridade e de poder que te quer contrariar de algum modo e que tu não vais deixar, ou pelo menos vais continuar a insistir no teu ponto de vista, mesmo que não te deem razão ou que não tenhas uma resposta positiva, não te vais calar, ok? Com o 8 de ouros e o 3 de ouros na questão pertinente esta semana, traz-nos a questão de te aconselhares
ou não, pedires opinião ou não a alguém, ou até uma questão profissional, sobre um determinado tema que é um ciclo repetitivo na tua vida. É como se tu soubesses que aquilo vai voltar, ou antecipas que aquilo vai voltar a acontecer e queres um conselho profissional e queres, ou vais-te aconselhar com pessoas que sabes já passaram pelo mesmo, ou a quem tu validas a opinião em relação ao assunto, porque estás a prever que um determinado ciclo, que é menos positivo na tua vida, se vai repetir. A página de copas e a estrela trazem-nos, nas questões do passado, forte energia de aquário, um amor que foi disruptivo, que foi diferente, que foi inovador, e quase que tão depressa como chegou foi-se embora. Ou, para aqueles que não estamos a falar de um amor, foi a capacidade nos últimos meses de lamber feridas e ultrapassar e focar-te no que é um bem maior e não naquilo que é o teu umbigo ou as tuas prioridades, ou percebes? A noção de que existia uma big picture, existia uma imagem maior, existia um propósito, um objetivo maior e que tu estavas muito focado naquilo que tu eras, na tua zona de conforto, nas tuas memórias e nas tuas tristezas. E então posicionaste-te na vida com uma mentalidade ou com oportunidades novas que te levaram a começar a ultrapassar questões, dúvidas, traumas. No momento presente, o 4 de ouros e o Rei de ouros traz-nos aqui a capacidade de gerar dinheiro, de ser uma figura de autoridade, de teres voz, de perceberes que tens conhecimento e que podes ser autoridade numa determinada área, que provavelmente existe um aumento de dinheiro, de income, de fonte de receita, mas que tu não vais contar a ninguém, ok? Ou então até que estás muito poupadinho porque sabes que podem vir tempos diferentes, tempos mais difíceis. E como estás numa fase meio que nova, não sabes muito bem como é que vai acontecer, preferes resguardar-te um bocadinho, não mostrar todo o plano, não contares tudo a toda a gente e simplesmente eu vou caminhando, construindo o meu chão seguro e quando as pessoas derem por elas, eu já estou no topo. Ok. Nos próximos 2 a 3 meses, a força, a energia de leão e o as de copas, que é a tua energia aqui. A capacidade, a coragem, o coração, a liderança de encheres a tua taça emocionalmente, de seres responsável por te reconstruir e redefinir, de saíres dessa zona de melancolia e de começares a gostar de ti, a tratar de ti melhor, a estimar-te, a passar mais tempo nos teus hobbies, nas coisas que te fazem feliz, mas muito aqui no sentido de liderança e no sentido de seres responsável por este tipo de atitudes. Regido por um processo de criatividade, de fazer diferente. Alguns de vocês, obviamente, podem se estar a relacionar de novo com alguém do signo ou com a energia de leão, forte no seu mapa astral, que há de ser uma pessoa que é muito comunicativa, que é o centro das atenções, toda a gente gosta, é muito eloquente, é apelativa, é fácil de estar, é fácil de conversar, é uma pessoa assim... Tchanã! Ok? Beijo, amores. Vamos ver quem ganhou esta semana uma mini leitura. Sandra Figueiredo, ok? Não sei se está para ver, bem? Sandra Figueiredo, Sandra. Vamos tirar 3 cartas, 2 de tarô, 2 de oráculo e uma de tarô, ok? O que é que nós podemos fazer, Sandra? Sobre as suas questões, sobre as suas dúvidas. Ok, saíram 2 cartas, o 4 de espadas e o 5 de paus. O 4 de espadas tipicamente é a energia de alguém que trabalhou muito para alguma coisa e que de repente precisou não é de repente porque é um acumular, mas precisou de descansar, de hibernar, de se preservar, e o 5 de paus para mim é a minha carta do mundo corporativo, ok? Daquelas pessoas que se atropelam umas às outras para chegar mais acima, para se evidenciar mais.
Brown Bear Spirit, take time out. O espírito do urso castanho está na hora de descansar no time out. Opa, esta foi rápida. Breaking free. Ok. Mensagem é clara. Este 4 de espadas e 5 de paus indica uma luta incessante para ser reconhecida. E um desgaste, um burnout brutal, porque ninguém a compreendia bem, porque de alguma maneira existia sempre alguém que se aproveitava, porque as outras pessoas tinham mais chances ou tinham mais evidência, e no meio disto tudo a necessidade de se recolher, de se preservar. Um cansaço grande em ter insistido tantas vezes na mesma coisa, no mesmo ciclo, e de repente, não, se não é para ser, não é. Fica. O descanso, um time out, e é precisamente a repetição da energia do tarot, que é este urso tem uma capacidade brutal de construir, de fazer, de presença, é imensamente respeitado, mas por vezes precisa de hibernar, por vezes desliga, acumulou aquilo que tinha que acumular, nomeadamente alimentação, mas no seu caso será meramente uma metáfora, é como se você tivesse dado provas de tudo aquilo que podia dar e de repente decide que não, eu vou hibernar, eu vou descansar, eu vou-me libertar destes pesos excessivos que eu tenho carregado, eu já mostrei o que tinha a mostrar. E então, se as pessoas quiserem ver o meu valor, elas que venham ter comigo quando eu sair desta minha hibernação. Elas que provem agora que estão interessadas e que perceberam o meu valor. Breaking free é a libertação. E esta libertação tem muito a ver com algo mais do que terminar um trabalho ou terminar uma relação. Tem algo a ver muito, um processo muito interno. É o deixar de sentir a obrigação de estar presente, de nutrir, de cuidar, de insistir, de alguma maneira é uma libertação interna, é uma libertação psicológica que se não fez, o conselho aqui é que o faça. Que se respeite, que se ame, que deixe para trás tudo aquilo que viveu e as pessoas que não souberam dar o seu devido valor, porque está na hora de se focar em si. Beijo.